o mandato traz uma série de entrevistas com os parlamentares para falarmos sobre os 100 dias de atividades da 19ª legislatura. Neste programa, recebemos o vereador Enio Brizola, do PT. Eleito para o seu 4º mandato consecutivo, com 2.247 votos, mantém-se como uma das poucas vozes de oposição ao Executivo. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom, o vereador Brizola apresentou nesses meses 126 indicações e pedidos de providências, 27 requerimentos, 4 moções e 3 projetos. Um dos PLs é que institui a Política Municipal de Educação Ambiental e o Programa Municipal também nessa área. Qual a importância dessa temática que o senhor é sempre um defensor? No momento em que nós temos uma situação de um agravamento da crise climática no mundo, no Brasil, e com fortes impactos já aqui no estado, na cidade, como foram as questões das enchentes, como é esta questão hoje da desorganização das estações. Nós temos dias com 4 estações, e também sofremos muito com o aquecimento esse ano, aquecimento com temperaturas com 40 e tantos graus. Nós, enquanto militantes ambientais também, enquanto educador ambiental, né, me sinto na obrigação como mandatário na cidade de apresentar uma proposição que não é uma nova proposição, é uma proposição que a gente vem insistindo com ela. Ela já teve na pauta, e que ganhou um veto, né? Um veto político, na verdade, porque a causa ambiental ela é uma causa importantíssima para a cidade no momento que nós também enfrentamos gargalos como a questão da deposição irregular de resíduos na cidade, que além da poluição visual, da poluição de contaminantes, enfim, nós também temos um grande custo para fazer a deposição final desses resíduos, recolhimento, deposição final, e na maioria das vezes esses materiais, da forma como eles são depositados, já não estão mais aptos para a reciclagem, porque há contaminação também dos materiais. Então nós entendemos que fazer todos esses enfrentamentos só será possível com um processo permanente de educação ambiental da população nas escolas, né, nas associações de moradores, enfim, nas igrejas, nos CTGs, em todos os espaços que sejam possíveis de estarmos atuando com a educação ambiental, inclusive, né, em todas as práticas de políticas públicas, que a educação ambiental esteja presente em todas as ações, que seja uma política transversalizada, né, que ela seja intersecretarias, que ela possa ter também um conselho, que ela possa recuperar, inclusive, o programa Catavida, né, que hoje é um programa que ele vegeta, é um programa que tem um simbolismo, um significado, né, muito grande, um reconhecimento internacional, um reconhecimento nacional com 5 premiações, mas que, porém, a cada dia que passa a gente vê o Catavida aí diminuindo e minguando. As cooperativas, inclusive, né, sofrendo muito assim, com as questões de atraso nos pagamentos. Nós, recentemente, agora tivemos que reunir com a secretária, né, de administração para contextualizar ela da importância que é o Catavida, o que é as cooperativas dos recicladores, né? Porque a cooperativa ela não está aí somente para fazer o trabalho, a prestação do serviço público. Nós sempre se colocamos, as cooperativas sempre se colocaram dentro do Catavida numa condição de agente, né, ambiental, de poder fazer a ponte, né, do município, né, do agente público, né, sendo também
incorporado nas atividades do Catavida a função do catador, da coleta seletiva social, atuando como um agente ambiental lá na localidade que ele atua, que ele trabalha. Então, essa conversa com o morador de dizer a importância da separação do lixo, né, que a gente não trata como lixo, mas trata como resíduo, porque são reaproveitáveis na sua grande maioria. Mas claro que se o morador não separar, botar erva mate junto com o PET, ele não serve mais para reciclar. Ele contamina o material, o pó de café contamina. Então é importante as pessoas saberem disso. E claro que além de facilitar o trabalho das pessoas que trabalham lá na triagem, na Roselândia, se o material chegar lá separado, ele não tem importância dele estar no mesmo caminhão. As pessoas acham que o compactador mistura os resíduos, Não mistura o né? resíduo, não mistura o resíduo. Né? Quem mistura são as pessoas. Né? Quem mistura somos nós, que não cuidamos do nosso resíduo. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que produzimos e aquilo que nós depositamos na natureza. Então, os arroios é uma barbaridade o que nós encontramos de resíduos sólidos dentro dos arroios. Nós temos hoje uma situação, por exemplo, em vários pontos da cidade com reciclagens informais à beira do valo, à beira do arroio. Isso vai, claro, carrear com a chuva material para dentro, né, do arroio, e até um manejo indevido, descoordenado, pode provocar. Então, isso tudo passa por um processo de educação, né? Porque se nós começarmos hoje a conversar, a dialogar com as crianças nas escolas, nós teremos adultos com outra formação, né? Além do que, por exemplo, o projeto prevê também que ela atue em outras redes, né? Na rede particular, né? Na rede estadual, na rede federal, né? No ensino também informal, nos EJAs, para que, né, vai formando consciências e formando também agentes ambientais, né, num movimento que a gente possa ir transformando essa realidade de Novo Hamburgo, né, dando passos, né, para uma cidade, né, mais sustentável. Nós vamos chegar a 100 anos daqui a 2 anos. Né? Então nós temos que fazer enfrentamentos, e esse é um enfrentamento que o nosso mandato tem como um dos principais propósitos de estar se colocando também, né, à disposição para as lutas ambientais. O senhor falou da questão ambiental, né? Nós vamos completar agora 1 ano das enchentes de maio de 2024, e acho que um importante trabalho seu é essa interlocução com o governo federal em relação aos recursos para obras do DIC e outras necessidades da cidade. Como é que está essa atuação sua nessa interlocução entre o Executivo Municipal e o Governo Federal? Primeiramente dizer, Dani, que eu sou sim um vereador de oposição, tá? Mas eu não quero e nunca quis construir oposição do contra pelo contra, porque eu sou do contra. Não, eu quero fazer uma oposição construtiva. Se a prefeita Fátima tivesse ouvido, né, uma parte só das nossas sugestões, ela teria acertado mais no seu governo. Né? Eles teriam acertado muito mais. Nós temos críticas assim também ao governo novo, ao governo Fink, mas também nós reconhecemos que é um governo de mais diálogo. Né? Ele é um governo de mais diálogo. Nós estamos sendo recebidos por todo o secretariado, por todos os diretores, pelo próprio prefeito. Eu fazia 8 anos que não era recebido mais no gabinete do prefeito. Né? E só esse ano eu já estive lá umas 4, 5 vezes. Tanto em reuniões coletivas com os vereadores, mas também em conversas individuais, né? Colocando demandas. Com relação à minha relação com o governo federal, sim, é uma relação importante, e coloquei também essa relação na medida que pertenço ao Partido dos Trabalhadores, que hoje governa o país.
numa condição de aproximar, de ajudar a buscar recursos através do PAC, através de emendas, de programas, mas também aproximar programas, né? Então, veja bem, a gente não está fazendo isso de hoje. O ano passado nós conseguimos recursos importantes através de emendas com os nossos deputados para o mamógrafo que está chegando na FEVALE para né, agilizar os exames de mama, né, o câncer de mama, de prevenção do câncer de mama, mas também de diagnósticos, né? R$1.200.000 com os deputados federais do PT. Também articulamos recursos importantes para pavimentação na cidade e também recursos para a macrodrenagem. Nós temos hoje um recurso importantíssimo para fazer as bacias de contenção, que são pautas, né, que a nossa engenharia vem apresentando, a engenharia do Departamento de Esgoto Pluvial, o DOP, o DEP, né, da Secretaria de Obras, que vem colocando essas obras como prioridades para a contenção das cheias aqui na cidade. A bacia de contenção, ela acumula milhões de litros d'água. É uma experiência que algumas cidades do nosso porte ou até maiores já vêm adotando, como Caxias do Sul, que são construídas enormes piscinas para conter em períodos de volumes de chuvas mais grandes, e depois que para a chuva, ela começa então, o rio baixa, o arroio baixa, então pode ir gradualmente liberando esta água, mas também essa água pode ser reaproveitada pelas empresas, pelo corpo de bombeiros, enfim, né? Então aí nós temos 14 milhões, ou melhor dizendo, são 19 milhões de reais, o projeto atualizado agora, podendo chegar a 21 milhões para as obras de contenção do Arroio Luiz Rau e do Arroio Guarani, que vão ser obras importantes ali atrás do outlet da BR-116, do bairro Rio Branco, e também lá na Demétrio Ribeiro, onde está o Centro Social Urbano. Então, já está se encaminhando para licitação esse processo com recursos federais. A obra do DIC também é uma obra que avança, uma obra importante que vai dar mais segurança para a comunidade lá da Santo Afonso. Mas também são recursos federais as obras previstas lá para a Casa de Bombas de Canudos. As duas obras são recursos federais. A obra da Getúlio Vargas já tem o recurso né, hoje depositado, inclusive na conta da prefeitura, né? Então são obras que elas precisam dar continuidade, assim como nós precisamos avançar também na discussão do caminho das águas, né? As outras cidades da região aqui precisam criar bacias de amortecimento, porque né, as águas elas caminham todas para Porto Alegre, elas vão todas em direção a Porto Alegre. Quando o rio Guaíba estaciona, quando a Lagoa dos Patos estaciona, nós retemos toda a água aqui, provoquem também o transbordamento do rio. O rio sai da calha e transborda então nas vilas. Então essa questão ela precisa ser pensado também a nível regional, né? E tudo isso o governo federal está acompanhando, e nós estamos acompanhando também essas obras, como também a reforma da Casa de Bombas, que foi um recurso importante, agora que atualizou, colocou 2 máquinas novas dentro da Casa de Bombas também, com recursos federais, né? Bom, o senhor citou, a gente falou um pouco sobre as obras do DIC, o senhor atua na CODIR já há bastante tempo e é uma comissão que tem sido muito acionada pelos moradores ali do entorno, né? Parece que as obras estão avançando, mas tem um problema em relação ao diálogo com os moradores lá da região. Queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho da CODIR nessa interlocução também com o Executivo em relação aos moradores do entorno do DIC. Em todas as intervenções de regularização fundiária, de obras,
que necessitam uma retirada de moradores. Por exemplo, como que nós conseguimos fazer a revitalização, a reorganização urbanística da Vila Palmeira? Tiveram que sair pessoas dos terrenos para a construção de ruas, para a construção da escola, para a construção da unidade de saúde. Né? Então, tudo isso foi num processo muito dialogado, muito conversado, muito construído com assistência social e diretamente com o prefeito, lá nas pontas, reunindo com as pessoas, negociando a questão do aluguel social. É claro que tem um problema na Vila Palmeira, que o recurso ainda chegou em 2014 e nós, né, não foram executadas casas, as áreas foram ocupadas, isso é um problema sério. Tu não pode fazer uma obra, tu não pode, né, promover uma melhoria, mas se tu desocupar essas, né, famílias, tirar essas famílias e não reassentá-las, né? Então isso é um grave problema e eu reconheço isso como um erro, inclusive, dos nossos governos. Porque as outras áreas que estavam disponíveis para essas construções, elas vão sendo, né, reocupadas, vão sendo reocupadas e diminuídas as possibilidades de reassentamentos. Mas assim, não pode, nós nunca usamos, por exemplo, a Guarda Municipal para fazer notificação. As reuniões eram convocadas, eram discutidas, eram formados conselhos. A obra evoluiu com a participação da comunidade. Né? Então, essa é uma das questões que, né, a gente não pode buscar e promover conflitos. A gente tem que promover o diálogo, a organização. Eu penso que nós devemos trabalhar fortemente na busca desta área que é do governo federal, que é da Transurb, na Santo Afonso, para promover reassentamentos ali, na comunidade mesmo, para que as pessoas não tenham todo um impacto negativo de ir para um outro lugar. Né? Nós sofremos questões de preconceito, nós sofremos questões de violência, nós sofremos a questão da infraestrutura, porque né, os programas habitacionais só têm colocado mais população nos bairros, mas não têm preparado os bairros para receber mais população com a infraestrutura necessária, que é a escola, que é a unidade de saúde, né, que é o aparelho, né, do Estado mais presente nas comunidades. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa... E, claro, além da quebra de cultura, né, a gente nasce num lugar, cresce num lugar, as nossas raízes estão num lugar e daqui a pouco tu vai para um lugar totalmente estranho. Né? É difícil para a pessoa recomeçar a vida. Então, o que nós defendemos é que as pessoas permaneçam nas comunidades e, por isso, vamos lutar por essa área lá, que não é uma área pequena, né? Que ela possa servir para o reassentamento dessas famílias lá na Santo Afonso, mas num processo também de muita construção. Por falar em área do governo federal, especialmente da Transurb, uma das conquistas, acho que o senhor participou, foi a doação de um terreno da Transurb no centro da cidade para o IFSU. O terreno que estava previsto anteriormente era esse, da Santo Afonso, isso? Sim. E como é que foi recebido pela comunidade? Qual a sua expectativa para a construção do campo centro ali do IFSU? Essa é uma das lutas, das causas assim, que eu me orgulho muito de ter sido, inclusive, o autor da ideia. O IFSU nos chamou para uma conversa para ver áreas públicas da cidade para a ampliação do campus. O campus hoje ele tem 300 alunos, o curso de mecatrônica e informática, mecânica, elétrica, eletrônica e informática, e que tem com essa ampliação termos 1.500 alunos aqui na cidade no curso técnico. Educação pública de qualidade gratuito. Né? Isso é muito importante. Então, eu sugeri que nós verificássemos as áreas da Transurb, porque são duas áreas da Santo Afonso e a área no centro, que tem uma logística muito boa pelo trem. A do centro, ela melhorou a logística, inclusive, porque ela
vai possibilitar que alunos da cidade toda, da região toda, possam chegar com bastante tranquilidade, porque também tem uma cobertura muito boa do transporte coletivo de ônibus, né? Então, a minha expectativa, a área já foi repassada para o IFSU, e foi um movimento importante também, que construímos junto ao governo federal, e que a minha expectativa é que agora, então, possamos, através lá da estrutura que tem o IFSU, né, desenvolver o projeto, apresentar a orçamentação e a gente possa, então, trabalhar na articulação da liberação desses recursos para a construção do novo campus, na ordem de 20 milhões aproximadamente, para construir uma estrutura que seja possível de abrigar 1.500 alunos, além do que mais 2 cursos de graduação. Então, além do técnico, terá engenharia de mecatrônica e engenharia de informática. E o curso de graduação gratuito aqui na cidade? Curso de graduação gratuito na cidade. Né? Ensino público gratuito, de qualidade, laico, né? Que nós poderemos estar dando uma outra condição também para o desenvolvimento econômico na cidade, que reclama tanto da ausência, da falta de mão de obra qualificada para essa era, né, que nós... No meu tempo, que eu trabalhava na indústria, a pessoa precisava só saber ler e escrever, né, que era um trabalho ainda muito fordista, muito artesanal. Hoje tem muito avanço tecnológico nos equipamentos, então, né, a mão de obra hoje ela tem que estar, né, qualificada, ela tem que estar disponível com esses conhecimentos para o mercado de trabalho, que é exigente hoje, que não é mais o mesmo tempo que a gente fazia sapato na Turquesa. E esses temas, né, desenvolvimento econômico, o mundo do trabalho, estarão possivelmente no Seminário de Desenvolvimento Econômico, que a COFIN, né, a Comissão de Finanças, já começou a conversar, né, uma outra comissão que o senhor atua, sobre o retorno do seminário aqui para a Câmara. Veja bem, Tati, nós inauguramos, Dani, desculpa, há poucos dias, o Centro Integrado de Tecnologia, o CIT. Essa é uma discussão antiga aqui na cidade, que o projeto inicial, inclusive, envolvia a Fundação Liberato, Fevale, Sebrae, IFSU, assim, várias entidades que estariam formando uma espécie de consórcio para o desenvolvimento da inovação e da pesquisa aqui na cidade. Bueno, nós já tivemos uma experiência de incubadora tecnológica, a Hamburg Berg Tech, e hoje nós temos, então, né, o nascimento de uma semente bem importante, e tudo isso a Câmara Municipal, através da COFIN, tem uma participação, tem uma contribuição muito efetiva, na medida que esse debate também permeou aqui as ações da COFIN durante esses anos. E também me orgulho muito de fazer parte dessa comissão, onde nós já tivemos figuras ilustres aqui, como o economista Luiz Gonzaga Beluso, um dos maiores economistas do país, reconhecido mundialmente, né, identificando as possibilidades da nossa cidade. Nós temos aqui um cluster calçadista completo, nós temos uma inteligência muito grande construída aqui. Então, nós temos muitas possibilidades, né, de recuperar o time perdido. Nós perdemos os parques tecnológicos. Eles foram para São Leopoldo. Hoje, por exemplo, a empresa que produz pendrive, produz chips, né, ela está em São Leopoldo, lá com quase 3.000 trabalhadores, com uma mão de obra que precisa ser qualificada e que é um trabalho melhor remunerado, inclusive, né?
Campo Bom construiu a Valitec. E a partir da Valitec houve uma diversificação do parque produtivo de Campo Bom. Estância Velha construiu um parque industrial. E nós estamos num processo violento de desindustrialização da nossa cidade. Nós hoje temos uma série de prédios abandonados na cidade sem produzir nada. Então nós precisamos recuperar possibilidades da reindustrialização, mas também de que essas novas empresas possam estar contando com um serviço de desenvolvimento tecnológico, de inovação de processos, de métodos de processos, mas também, né, utilizando das novas tecnologias para, né, uma produção que possa concorrer também neste mercado que temos hoje, mercado capitalista que temos hoje. Então, a cada FIMEC eu percebo assim, um avanço, né, tecnológico, mas as empresas não estão mais produzindo aqui. Nós precisamos, então, criar ambiente, né, para poder oferecer também contrapartidas, poder oferecer conhecimentos, poder desenvolver empresas, acelerar o desenvolvimento de empresas, as startups, enfim, né? Então, nós temos bons técnicos, nós temos centros tecnológicos muito capacitados, né? Nós temos toda uma condição de recuperar economicamente a nossa cidade. Bom, voltando às matérias que o senhor apresentou aqui na casa nesses primeiros meses, uma delas foi uma moção que manifestava apelo à gestão contra o aumento na tarifa da água. E em alguns momentos, até antes de iniciar o governo, nós tivemos declarações de uma possível abertura do capital da Comusa. E eu sei que o senhor é um defensor, né, das empresas públicas. Qual a importância de que esta empresa, né, que o serviço de água se mantenha totalmente público na cidade? Também essa luta não é uma luta contra esse governo que aumentou a água, né? Nós já tivemos iniciativas em outros governos que também taxaram a água, sobretaxaram a água, né? E nós temos um agravante aqui, que nós temos uma conta de tratamento de esgoto que é exorbitante. Nós pagamos 70%, né, do valor da conta da água para tratamento de esgoto. E são os bairros periféricos que pagam essa conta hoje do tratamento de esgoto. Aonde está instalado a estação de tratamento de esgoto do Luiz Rau, lá na Vila Palmeira, né? Essa estação ela recebe o esgoto de quantos bairros que perpassam os 18 quilômetros do Luiz Rau. E por que só a Vila Palmeira está pagando o tratamento de esgoto? Esse esgoto é todo da Santo Afonso? É todo da Vila Palmeira? Não, não. A Roselândia, por exemplo, a estação de tratamento, a obra que foi feita é uma obra questionável, porque ela não faz a captação e ela não está, né, conforme denúncia, inclusive, dos moradores, produzindo o tratamento de esgoto, mas a comunidade já está pagando, assim como a Marisol, lá o loteamento dos eucaliptos, assim como o residencial Novo Hamburgo, que é na sua essência um projeto social, assim como o Marisol, na sua essência, é um projeto social, né? São todos moradias sociais. Mas por que o resto da cidade não paga isso? Né? Então o esgoto é de todos. A ponta, não só a ponta pode pagar, né? tem que pagar. A segunda questão é que 25%, depois não é de aumento na conta d'água, depois de um aumento de IPTU de 300%, é muito castigo para uma cidade que se recupera de um processo violento das enchentes, né? É um castigo muito grande para uma cidade que busca a sua recuperação econômica também do impacto da Covid. Né? O comércio fechou, a gente não pode esquecer disso. Então eu acho que a gente precisa ter mais sensibilidade para abordar, para colocar, bom, é preciso reajustar, é preciso fazer planejamentos futuros, né? Qual é o cálculo atuarial do futuro, enfim, né?
Mas não dá para chegar tudo num momento, né? Não pode, o povo não pode arcar com uma conta tão alta. Então, acho que faltou sensibilidade, né? E por isso, então, votamos contra e produzimos movimento. O resultado das empresas que estão sendo privatizadas no mundo é um resultado ruim. Por exemplo, a Europa hoje começou processos já de desprivatização, Nós de vemos a reestatização. CE Equatorial em Porto Alegre, né, com muitos problemas. A CE Equatorial é o resultado de uma privatização totalmente equivocada, errada, né? A Corsã é outro. Porto Alegre hoje já anunciou, o Melo anunciou que está privatizando parte, né? Nós não podemos, por exemplo, o mundo tem uma diferença brutal de empresas estatais. E o Brasil insiste nessa burrice que é as privatizações, entregar o capital do povo para a iniciativa privada, para ser sobretaxado, para pagar a conta da água e com serviço ruim. E uma outra coisa, e tu não tem para quem reclamar, né? O teu contato mais próximo é um 0800. Entendeu? Tu acaba com esse canal que a gente tem hoje da comunidade poder ligar para a companhia ou ir pessoalmente lá para ser recebido por alguém, né? Então, nós temos que rever essa questão da água. A Comusa é uma conquista da cidade, né? Nós éramos mal abastecidos pela Corsã aqui, de fato. Precisava fazer investimentos e a Corsã não fazia, mas a Comusa hoje também não está fazendo, né, a adequação, a atualização, né, dos materiais que são usados nas redes. O processo de substituição de redes em Novo Hamburgo estacionou há muitos anos, né? As adutoras elas estão rompendo a todo momento, né, acumulando gastos com manutenção, mas tem várias formas, há muitos financiamentos, né, para serem buscados nas questões da água, do esgoto, né, do saneamento. Então, eu sou totalmente contra, né, a privatização, a venda do patrimônio público, porque, inclusive, só para recuperar, né, essa questão também de dizer que, vamos vender patrimônio para pagar dívida, né? Vamos lembrar que o governador Brito vendeu a CRT para pagar a dívida do Estado. Nós, além de perder o patrimônio público, a nossa dívida cresceu. Né? Então, é preciso lembrar dessas questões também. Vereador, estamos encerrando já nosso programa, né? Terminando o nosso tempo. Queria pedir para o senhor deixar um recado para a comunidade sobre a atuação aqui parlamentar e a sua expectativa para os próximos meses de trabalho aqui na Câmara. Então, Dani, nós começamos o ano de uma forma bem turbulenta. Nós iniciamos com greve no transporte coletivo, nós iniciamos com a reforma administrativa, nós iniciamos também com um aumento da conta de água, um anúncio de uma crise, e nós reconhecemos que há uma crise financeira, mas o decreto é de calamidade financeira. Então, as perspectivas para a cidade nesse primeiro semestre do ano, elas não são muito boas. O que eu percebo e também tenho trabalhado muito para isso, é um esforço grande do governo federal em nos ajudar. Obras significativas aqui na BR-116 estão sendo feitas para melhorar a nossa mobilidade, assim como também a questão da macro-drenagem que já falamos, mas também há toda uma disposição, né, para a questão da saúde, para entender melhor o funcionamento da nossa Fundação de Saúde e melhorar o ambiente também para o desenvolvimento econômico. O nosso desafio, ele é muito grande e vai precisar, de parte aqui do município, do executivo, um esforço
grandioso também de fazer um governo com bastante economicidade, principalmente na contratação de cargos de confiança, de que haja um limite, né, grande nisso, que haja uma disposição também de organizar uma boa captação de recursos federais, estaduais, que o governo do estado também se coloque nesta perspectiva de reconstrução, e que nós possamos manter esse nível de diálogo que a gente vem, né, buscando, que a gente vem se disponibilizando para construir a nossa cidade. Esse é um momento que eu percebo que não é um momento de enfrentamentos ideológicos, e sim de uma concentração de esforços para, de fato, né, criar um ambiente melhor para a nossa cidade. Não é um momento de estar conflitando, de estar buscando nas questões menores, né, o envolvimento com questões menores, porque os gargalos que nós precisamos enfrentar, eles são grandiosos. Tá certo, eles são enormes. E é nessa perspectiva que eu me coloco, né, de estar fazendo essa força, compondo uma força-tarefa para a recuperação do nosso município. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi o mandato trazendo um balanço sobre os 100 dias de atuação do vereador Enio Brizola. No próximo programa, traremos mais um vereador falando sobre suas ações no Parlamento Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias institucionais da Câmara pelos nossos canais de comunicação da Casa e o trabalho do vereador em suas redes sociais. Até o próximo mandato.